Gênesis 42, nós já lemos até o versículo 25, agora eu vou ler do versículo 26 até o versículo 38. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do meu saco. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociarei na terra. Aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra do Senhor, este texto, e que a compreensão dela traga para nós, ó Deus, ensino nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria que vocês todos abrissem a Bíblia de vocês em Números 32, versículo 23, eu gostaria que vocês lessem juntos, porque Números descreve perfeitamente o que está acontecendo e o assunto desse texto, que é o assunto para nós nesta noite. Números 32, versículo 23, está aí um pouquinho para frente de Gênesis, que acabamos de ler, né? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números 32, versículo 23. Encontraram? Podem ler todos juntos então. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E sabeis que o vosso pecado vos há de achar. É isso que está acontecendo nesse texto, né? Esse texto é um retrato de como os nossos pecados, mais cedo ou mais tarde, eles nos encontram. Por mais bem escondidos que eles possam estar, o Senhor nos provará e fará com que estes nossos erros, que precisam de conserto, sejam trazidos à tona. Os irmãos de José, eles vão ser provados por Deus e também por José nesse texto. Por quê? Porque este povo é o povo do Senhor, é a família de Deus. E Deus não quer que eles continuem a viver ocultando estes crimes que eles cometeram contra José e vivendo na mentira e vivendo
nessa situação tão terrível que eles estavam envolvidos. Quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que aquela fome que atingiu o Egito também atingiu Canaã. Aliás, essa fome atinge toda a Palestina, e não apenas o Egito, mas todas aquelas cidades, aquelas nações circunvizinhas do Egito, estão todas sofrendo por falta de chuva, seca, a terra não produz nada, acabaram os cereais e todos estão com fome. E a notícia percorreu toda a terra de que no Egito havia cereal, e havia cereal em abundância, por causa desta ação de sabedoria e prudência que foi realizada lá por meio de um homem que é conhecido pelos outros como o Senhor da terra, tamanha a fama dele em administrar e cuidar daquela terra. Então Jacó, vendo seus irmãos passando dificuldade, o texto é muito resumido, mas é suficiente para a gente entender que Jacó chega para os irmãos e diz: "Viu, por que vocês estão passando necessidade, passando fome?" Lembra, a família de Jacó é uma família muito rica, riquíssima. E Jacó chega para os irmãos e fala assim: "Viu, por que nós estamos passando necessidade? Por que vocês não foram para o Egito ainda comprar comida?" É esse o tom que está aqui no texto. Quando você lê versículo 2, diz assim, ó: "Tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos." Ou seja, Jacó chega: "Vocês ficam aí olhando um para o outro como se vocês não soubessem o que vocês têm que fazer. O que a gente tem que fazer é o que todo mundo está fazendo. Pega dinheiro, vai lá e compra." Por que os irmãos de José e os filhos de Jacó não tinham cogitado isso ainda? Ou será que eles já tinham cogitado? Mas ir ao Egito significava um grande risco, porque eu duvido que eles acreditassem que José estivesse vivo, mas eles iam ter que lidar com a consciência deles, e que eles mandaram um de seus irmãos para lá. E por mais que fosse improvável na época, agora eles estão encarando aquilo que está lá em Números. Eles estão encarando uma circunstância promovida pelo próprio Deus para fazer com que eles tivessem que lidar com a sua consciência, com o seu erro, com aquilo que eles tinham feito de errado e que tinha trazido muita dor. É interessante que quando nós lemos lá na venda de José para o Egito, o texto também é resumido e não diz que José ficou na cova, no buraco, no poço, gritando e pedindo por socorro. Mas quando nós lemos aqui, na conversa dos irmãos, quando eles estão presos, eles dizem um para o outro: "Nós estamos passando por isso daqui, por quê? Porque quando o nosso irmão estava naquela cova, gritando e pedindo que nós o socorrêssemos, que não fizéssemos aquilo com ele, nós não ouvimos." Então, embora o texto não tenha dito lá atrás isso, mas agora está dizendo. Eles dão um retrato bem vívido de como foi terrível aquela situação em que eles venderam José como escravo. E agora, esse pecado deles bate à porta. Deus promoveu uma coisa que normalmente a gente pensa que não acontece com a família do povo de Deus, né? O povo de Deus não passa dificuldade. Quem foi que disse? Né? Então lá em Canaã faltou comida. Podia faltar em qualquer outro lugar, mas a gente vai imaginar: mas vai faltar em Canaã, terra prometida? Quem está habitando lá? Jacó com seus filhos. Vai faltar comida na terra prometida, no lugar que o Senhor prometeu a Abraão, no lugar onde a descendência de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu? Nesse lugar vai faltar comida? Vai, porque o Senhor, Ele atinge também as famílias do seu povo para prová-los, para depurá-los. Deus muitas vezes nos surpreende com adversidades, com problemas, com lutas. Atos capítulo 14, nós lemos Lucas relatando que muitas aflições e muitas dificuldades e muitas lutas atingiam o povo de Deus, atingiam os apóstolos, proclamadores do Evangelho. Se você ler lá em Atos capítulo 14, versículo 22, você vai ver que Deus estava mandando adversidades e provando o povo com as adversidades, com as lutas. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nenhum de nós fique desanimado no meio da provação, porque nenhum de nós é provado além das nossas forças. Muito pelo contrário, no meio da tentação, da provação, Deus nos dá
força para que nós possamos resistir. Quando nós lemos em Tiago, capítulo 1, o próprio Tiago diz que a gente deve ficar alegres com as provações e com as lutas, porque Deus promove essas lutas para nos aprovar. Então, diversidade, dificuldade, problema é algo comum também na vida de cristãos, não só na vida daqueles que não são. Aliás, se for para você criar uma proporcionalidade, eu diria que é muito mais provável que um cristão passe por muitas dificuldades do que um não cristão. E aquela história de que cada pai cuida dos seus próprios filhos, né? Eu não tenho obrigação de ficar disciplinando o filho dos outros, mas eu tenho obrigação de fazer com o meu, e essa obrigação não é uma convenção social, essa obrigação é por causa do amor que eu tenho por ele, e por causa disso, e lá na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que Deus é como um pai que disciplina os filhos a quem ama, né? Então, é bem mais provável que um cristão passe por muitos problemas, muito mais problemas do que um não cristão. Então essa história de convidar as pessoas para serem crentes porque os problemas delas vão acabar, é uma grande mentira, é uma ilusão. Agora, se você disser que elas estão sendo convidadas para o banquete da graça do Senhor, da misericórdia do nosso Deus, que vai graciosamente livrá-las do maior de todos os problemas, que é a eternidade, ou a condenação eterna, aí sim, aí está falando a verdade. Mas aqui, no tempo presente, não é ausência de problemas, mas é uma alegria e uma felicidade indizível, que faz com que a gente atravesse os piores problemas, sem perder a cabeça e sem perder a felicidade. Mas, nesse caso aqui, os meninos, então, meninos, né, são homens. Os homens da casa de Jacó estavam temerosos, mas o seu pai lhes deu uma ordem: desçam ao Egito e comprem comida para nós. Nos versículos 3 a 6, eles vão entrar no Egito para comprar comida. E esta comida, ela era comprada, e é interessante isso no texto, porque embora José fosse uma pessoa muito poderosa, aliás, a segunda pessoa mais poderosa naquele canto do mundo naquela época, embora ele fosse tão poderoso, ele deve ter traçado algum tipo de estratégia, deve ter dado alguma recomendação em todo o Egito, para que no dia que aparecessem por lá hebreus comprando comida, falassem com ele. Porque como é que José, imagine que o mundo inteiro conhecido da época, pelo menos o Oriente, está vindo comprar comida no Egito, como é que José vai se deparar com esses irmãos dele? Então, José devia ter algum tipo de rede de contato, de prestação de contas, que ele ficava por dentro de que tipo de estrangeiro que entrava no Egito para comprar comida, e nesse caso aqui José fica sabendo de que aqueles 10 homens vindo da região de Canaã vieram comprar aquele alimento ali. O versículo 6 diz: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e foram trazidos na presença dele. E o texto diz que eles se prostraram. Esse se prostrar aí, te lembra de alguma coisa? Os irmãos vieram e se prostraram. Embora eles não soubessem diante de quem que eles estavam se prostrando, mas o que está acontecendo no versículo 6 é exatamente o cumprimento do sonho que José teve. Eles não reconheciam José. Por que não reconheciam? Se você já viu alguma figura desses monarcas egípcios, você vai saber por que eles não reconheciam. Porque esses monarcas egípcios, além da vestimenta, que era uma vestimenta estilo carnavalesca, né, para o nosso gosto, além de tudo ainda tinham as pinturas nos olhos, né? Então fica claro que naturalmente já haveria uma dificuldade de reconhecer mesmo. Quando ele veio para cá ele tinha 17 anos, agora ele está com no mínimo 37, porque ele entrou na corte de Faraó com 30, já tinham se passado 7 anos de prosperidade. E agora a fome já se instaurou, então, no mínimo 37 anos. De 17 para 37 são 20 anos. Mas ainda assim podia ter o semblante. Mas daí você tem dois problemas. Um é esse folclore, essa vestimenta folclórica toda dos egípcios. E o outro aspecto é o aspecto de que
uma vez que eles venderam como escravo, o último lugar que eles imaginavam de encontrá-lo, se é que ele estivesse vivo, era sentado no trono do Egito. Então, é igual aquela historinha lá dos quadrinhos, lá do Superman, né? A última coisa que você imagina que o homem mais forte do mundo, mais poderoso do mundo, vai ser um auxiliar de jornal. Então, o óculos não é o óculos que disfarça, é o lugar, né? Um lugar é tão comum que você não imagina que você vai encontrar alguém num lugar comum. Aqui é diferente. O lugar é tão importante que você não imagina que vai ser justamente seu irmão que foi vendido como escravo, que vai estar sentado lá naquele trono. Então, não sabiam mesmo, não viram. Mas José sim, os reconheceu. Aí tem aquele ditadozinho nosso também, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece de jeito nenhum. Não cabe aqui perfeitamente porque eles não esqueceram. Mas eu acredito que era muito mais fácil para José lembrar-se do que para eles. Do versículo 7 até o versículo 20, que nós vemos agora é uma virada de mesa. Lá atrás, na história, os irmãos prenderam José e lançaram ele num fosso. Agora, o que acontece aqui é exatamente o contrário. Mas eu quero defender com vocês aqui que José, de maneira alguma, está se vingando. Até porque as declarações que José vai fazer, o choro dele, a devolução do dinheiro escondido dentro dos sacos, o pedido para ver o outro irmão, vão mostrar que não são sentimentos de vingança que estão movendo o coração dele. Mas eu acredito que o que está movendo o coração dele é exatamente o que move o coração de Deus quando Ele nos prova. José quer ver quem são esses homens, se eles ainda são aqueles homens desonestos, traiçoeiros, invejosos e mentirosos que ele conheceu há 20 anos atrás, ou se alguma coisa tinha mudado na vida deles. Então não é uma questão de vingança, mas é uma questão de prova, é provar, testar o coração, testar o espírito deles, testar os sentimentos deles. Então, do versículo 7 ao versículo 20, José vai virar a mesa, né, num sentido bem figurado, do que tinha acontecido lá na história passada, e vai testá-los, para ver se eles eram homens honestos. E ele começa a acusá-los de que eles eram espiões de Canaã, que eles tinham vindo de lá, para espionar o Egito e ver como roubar o Egito, como invadir o Egito. E eles começam a argumentar. O primeiro argumento deles é que eles não estão numa condição de espionar ninguém. Eles estão atrás de comida porque suas famílias estão morrendo de fome. Mas José não se dá por satisfeito com esse argumento e diz: não, vocês são, diante de Deus, vocês são espiões mesmo, vocês vieram espionar essa terra. Aí eles vão para o segundo argumento, e parece que eles estão chegando mais perto do que José queria. O segundo argumento deles é: nós somos 12 irmãos. A ideia é assim, imagine que falta de coerência do nosso pai, de inteligência, de estratégia do nosso pai, se são 12 irmãos, um já morreu, o outro é novo, o pai manteve com ele, sobra 10, os 10 adultos, os 10 maiores, ele vai mandar como espiões todos. Quer dizer, se acontece alguma coisa, a casa fica desprotegida. Então o argumento deles é: não pode, não tem como sermos espiões. Olha a nossa situação, nós estamos a família quase que inteira aqui, com exceção do que morreu. E aí, imagine quanto isso deve ter doído no coração de José, ouvir que os seus irmãos continuavam sustentando uma coisa que eles sabiam que não era verdade, ou que eles acreditavam ter acontecido com José. Eles falaram: olha, um está morto, e o outro, o mais novo, está com o nosso pai, e nós estamos aqui. José, vocês são espiões, e o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: vocês ficarão presos. Vocês ficaram presos aqui. E eu tenho uma ideia. A ideia é o seguinte: já que vocês disseram que tem um irmão lá, eu quero saber se vocês são homens honestos. Eu vou libertar vocês. Vou libertar, a princípio ele disse que ia libertar um deles, para trazer o irmão, para provar que eles estavam falando a verdade. Mas no final do dia o que ele fez foi colocar todos numa prisão, e ele largou os 10 presos lá durante 3 dias. Durante esses 3 dias eles amargaram terrivelmente a dor daquilo. E na cabeça deles, veja o que é a consciência pesada, né?
Quando a gente sabe que fez coisa errada, a gente faz uma leitura perfeita do que Deus está fazendo. Parece que não tem coisa que deixa a sua mente mais clara, mais límpida, do que um pouquinho de peso na consciência. Quando lançou-os na prisão, imediatamente eles já interpretaram, está vendo? Isso daqui é o resultado do que nós fizemos. Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Nós não somos inocentes. Aquilo que nós fizemos lá no passado está batendo a nossa porta. Nós vamos responder pelo sangue do nosso irmão com o nosso próprio sangue. Então, na cabeça deles, a conclusão foi: olha, nós mandamos José para cá e ele foi morto. E agora Deus vai cobrar o sangue dele de nós. Passaram aqueles 3 dias lá, terrivelmente, na presença, ou naquela prisão, aguardando o que ia acontecer. No versículo 18, veja o que acontece. No verso 18, ao 3º dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. José começa a dar pistas de quem ele realmente era, né? Fala: eu sou um homem temente a Deus. E o termo que ele usa para Deus aqui é o mesmo termo que é usado como, nós não sabemos se ele falou exatamente isso, ou se Moisés está transcrevendo dessa maneira, mas está usando Elohim, está usando o mesmo Deus que os hebreus serviam. Então veja que isso daqui é uma grande novidade, alguma coisa intrigante para eles. Porque se a palavra que José usou, embora, nós vamos ver mais embaixo, que José estava falando na língua egípcia, eles conversavam entre eles em hebraico, José sabia, mas José não deixou eles saberem que ele conhecia o hebraico, então ele falava usando um intérprete, e o intérprete interpretou, segundo Moisés, usando a palavra Deus. Significa que José, o Zafenate Paneia, que era o governador, não estava falando que era temente a um deus do Egito, ao deus Nilo, ou a qualquer um desses, senão ele usaria um nome próprio desses deuses. Quando ele usa esse nome Elohim, ele está se referindo ao Deus do povo de Canaã, ao Deus dos hebreus que viviam naquela região lá de Canaã, dos descendentes de Jacó. Então, isso é no mínimo muito curioso. Agora, o interessante é que, o que José diz para eles? José diz: vocês vão fazer o seguinte, se vocês querem viver, se vocês são, versículo 19, homens honestos, fique um de vocês aqui detido, vai ficar um aqui na prisão, os outros vão fazer essa viagem para lá, e chegando lá, vocês vão pegar este irmão mais novo de vocês, que vocês falaram que vocês têm, e que José sabia muito bem que é o irmão de sangue dele, né, por parte de pai e mãe, que é Benjamim, e vocês vão trazê-lo aqui. E se ele vier aqui realmente, daí eu vou negociar com vocês. É interessante o que é? Se você observar isso, você vai ver que esse teste de José é um teste emocionante também, e é um teste dramático. Porque na cabeça de José é o seguinte: eles tinham inveja de José, por quê? Porque José era filho de Raquel, a quem Jacó realmente amou. Os irmãos atentaram contra a vida dele, porque sentiam inveja dele. Na mente de José, veja o que o atormentava. Aí esse texto nos faz enxergar também os fantasmas da mente de José. O que atormentava José? Será que o meu irmão realmente está vivo? Ou será que depois que eles me tiraram de lá, eles se voltaram contra Benjamim, que é o outro filho de minha mãe, que é o filho de Raquel? Então, José não está simplesmente fazendo um teste para provar os irmãos, ele também está tentando resolver a dor do coração dele e a angústia dele de saber se o seu irmão ainda estava vivo. E então ele faz isso que é algo difícil, dramático, deixa um para trás. Não é uma viagem como as que a gente faz hoje, vai lá em São Paulo e pega seu irmão e traz aqui, de carro, 3 horas, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, é viagem de 1 mês, levando o tanto de cereal que eles estão levando, é viagem de 1 mês, 1 mês para ir, depois do tempo que eles vão passar lá, depois mais 1 mês para voltar. Isso não é coisa que se resolve da noite para o dia, não naquela época e não no lombo de camelo ou de cavalo. Mas nós olhamos para o texto, então, acontece essa troca,
José queria saber um pouco mais sobre o caráter deles, José queria saber sobre seu irmão, e José então trama esse plano e diz isso para eles. Eles ainda não são soltos, né? Eles ficam lá, parece que é a última noite deles na prisão, e o que nós vamos ver a partir daí, é que do versículo 21 a 24, existe confissão de pecado, convicção de pecado. Tá? Aquilo que nós lemos lá no texto de Números, e aquilo que nós encontramos em vários textos do Novo Testamento e no Velho Testamento, como no Salmo 32, Davi fazendo confissão, nós encontramos estes homens aqui fazendo isso. Eles começaram a olhar um para o outro e falar na língua deles, e José estava presente, eles começaram a falar na língua deles mesmo, aquilo que estava acontecendo com eles era porque eles eram culpados. Vejam o versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma. Isso não está lá no capítulo 37 quando a gente lê, mas aparece aqui. Vimos-lhe a angústia da alma, ou seja, a maneira como José ficou angustiado, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Veja o que eles estão dizendo. Olha, por que nós estamos morrendo de medo aqui? Que nós sabemos que nós devemos, nós sabemos que nós fizemos coisa errada, e a chance de que dê tudo errado aqui para nós é muito grande. Não é exatamente o que acontece conosco hoje? Não é? Quando a gente sabe que fez coisa errada, o medo toma conta, o temor toma conta do coração da gente. Quando você está fazendo tudo correto, você não tem por que sentir medo. Mas quando você faz coisas erradas, ou quando você fez coisas erradas, quando você tem sujeira enfiada embaixo do tapete, você morre de medo que alguém tropece no tapete um dia e levante esse tapete. Porque isso vai trazer vergonha, isso vai trazer dor, isso vai trazer tristeza, isso vai trazer uma série de consequências. Por outro lado, a gente tem a falsa ideia, como eles tiveram durante 20 anos, que esconder é uma solução. Enquanto esse negócio estiver seguro, o melhor caminho é ninguém tocar no assunto. Já ouviu aquela frase? Olha, tem defunto morto não se mexe, deixa lá quieto. Passou, agora já era. Passou. Se passou, tudo bem. Se foi consertado, foi confessado, foi corrigido, tudo bem. Mas e se não passou? Se foi apenas colocado pano quente? Se foi apenas colocado pano quente, não importa quanto tempo vai demorar, vem à tona. Mais cedo ou mais tarde vem. Tá? Isso pode ser individualmente, isso pode ser um caso de família. Aliás, a Rede Globo, não só a Rede Globo, todas essas novelas, o que as novelas exploram? Vocês já observaram? Toda novela começa com uma coisa lá do passado, daí joga 30 anos para frente e daí mostra a história. E o enredo da novela é como o passado vai bater a porta. Né? É um filho trocado na maternidade, é um filho que morreu e não foi dito para a mãe que morreu, é alguém que morreu e a herança foi dada para a pessoa errada. É sempre alguma história dessa. Mas até os ímpios sabem que aquilo que eles encobrem mais cedo ou mais tarde vai ser colocado às claras. Aliás, tem um professor nosso lá no mestrado, que eu aconselho vocês a comprarem os livros dele, que são muito bons. Ele já veio aqui no passado, aqui nessa igreja, Reverendo Vladislau. Reverendo Vladislau, ele deu um módulo para a gente sobre apologética há um tempo atrás, e ele estava falando como que o coração do homem é. O homem, mesmo um homem mais distanciado de Deus, pagão, revoltado contra Deus, ele fica o tempo inteiro dando testemunho de Deus e do que Deus vai fazer. Então, por exemplo, você pega a pior coisa que você acha que seja produto dessa cultura que nós temos aqui no nosso Brasil, dessa cultura transviada contra Deus, tudo. Pega o pior produto. Vou pegar as novelas, né? Como eu citei, eu lembrei disso porque eu citei. Pega as novelas da Rede Globo lá. É um lixo, né? Um lixo moral, um lixo em todos os sentidos que você puder imaginar. Esse lixo está cheio de migalhas que estes homens sem Deus deixam, de verdades de Deus que não podem ser escondidas. Quando os roteiristas escrevem uma novela mostrando que 30 anos depois, o que ficou escondido
vem à tona, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que não importa por quanto tempo eles sufoquem a verdade de Deus, um dia essa verdade vem à tona. É o que está lá em Romanos, explicitamente escrito em Romanos capítulo 1. Eles trocam a verdade de Deus pela injustiça. E eles obscurecem o que está claramente identificado na natureza. Só que não podem fazer isso para sempre. E eles sabem. Só que eles estão sempre achando que o problema é do outro. Mas ao contar a história do outro, na realidade eles estão contando o que está acontecendo com cada um deles próprios. Então, toda cultura, o extrato da cultura é um extrato da condição dessa cultura. O que uma cultura produz é exatamente o retrato dela mesma. Quando uma cultura produz uma série de artes criticando uma série de outras questões, sejam questões políticas, religiosas, o que essa cultura está fazendo na realidade é um autorretrato, é um reflexo do que ela é. E a gente percebe muito bem nessa luta sobre a questão de tolerância. Então, quanto mais você tem uma cultura nesse mundo dizendo que é preciso ser tolerante, quanto mais eles ensinam sobre tolerância, mais intolerantes eles se tornam. Já perceberam isso? As pessoas que têm um discurso mais asseverado sobre tolerância são as mais intolerantes que existem. São as mais intolerantes. Nós estamos, embora épocas de debates políticos, impasses políticos, mas nós estamos num tempo relativamente pacífico em relação a 2 anos atrás, quando a gente tinha o povo na rua direto. Até na igreja estava difícil fazer culto, porque no domingo o povo vinha aqui e era barulho na rua, e todo mundo lutando, todo mundo indo para a rua, e gente quebrando muro, gente quebrando fachada de prefeitura, de Câmara Municipal. Embora as dificuldades políticas continuam as mesmas, nós estamos em tempo de calmaria. Aí foram os embaixadores da tolerância ontem fazer uma passeata contra Temer, lá no Rio de Janeiro, em frente à Cinelândia. Como é que terminou? Terminou num baita de um quebra-pau e polícia mandando bomba de gás em todo mundo e tal. Por quê? Porque os mais tolerantes são, os que têm um discurso mais asseverado sobre tolerância, são, no final das contas, os mais intolerantes. Os mais intolerantes. Experimente chegar no meio desse pessoal tolerante e fazer alguma afirmação do tipo: eu creio na família de tradição judaica cristã, homem é homem, mulher é mulher. Você vai ver o tamanho da tolerância desse povo. Tá? Mas isso tudo é o que é? É extrato do que está dentro do coração. É o que Rubens está fazendo aqui dentro daquela prisão. E isso que está acontecendo com a gente é simplesmente o produto daquilo que nós já fizemos. É o que vem depois do ponto da igualdade. Você soma, você divide, você subtrai, e depois uma hora vai chegar ao igual. E quando chegar ao igual, você vai ter o resultado, o produto daquilo que você fez. E é o que está acontecendo com eles. E eles não fogem disso, porque eles reconhecem. O versículo 22 diz: respondeu-lhes Rubens: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Conclusão perfeita. A conclusão dele: olha, essa situação não pode ser outra coisa senão Deus requerendo o sangue do nosso irmão de nossas mãos. Ele não sabia até então que o seu irmão ainda estava vivo. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Vejam só. Se o que José queria saber é se havia arrependimento da parte deles, ele acabou de ver a confissão. E embora eles não soubessem que ele estava entendendo tudo que eles estavam falando lá em hebraico, mas ele estava. E depois de ver a confissão e a dor dos irmãos, de saber o que estava acontecendo com eles, o texto diz que ele se retirou, foi para o seu aposento e também chorou. Esse é o choro de quem foi injustiçado e agora está vendo Deus transformando o coração dos seus algozes. Esse é o choro de quem alguém se aliviou de saber que realmente esses meus irmãos, eles não são os mesmos. Não são mais os mesmos, porque eles estão demonstrando arrependimento.
Isso é fundamental. Aliás, nas nossas relações, o que mais falta é isso, é a gente perceber arrependimento sincero, né? Às vezes a gente ouve muito pedido de desculpa, mas muitos pedidos de desculpa você vê na cara que não é arrependimento e que não é, e muito menos não é sincero. É mais uma tentativa de consertar as coisas do que realmente um reconhecimento de que errou. E o resultado disso é que lá na frente, o próprio desdobrar dos acontecimentos vão mostrar se houve arrependimento ou não houve. Mas é muito importante que a gente se coloque na posição dos irmãos. A ideia do texto é fazer isso conosco, a ideia do texto é fazer isso com todos os hebreus que estavam lendo, é que a gente se coloque na posição dos irmãos. Para que a gente use a experiência deles como um alerta de Deus para a nossa vida, para que a gente tire um pouquinho os olhos dos problemas do presente, dos nossos sonhos do futuro, e a gente dê uma olhadinha para trás e vê se a gente não está largando coisa que mais cedo ou mais tarde vai alcançar a gente lá na frente. E se tiver alguma coisa que a gente está deixando para trás, para mais cedo ou mais tarde alcançar a gente lá na frente, a gente deve dar ouvidos ao Senhor que fala conosco hoje e irmos atrás de resolver essas questões. Desavença familiar. Desavença familiar. Mentiras. Falcatruas, às vezes coisas pequenas, mas falcatruas financeiras. Coisas que vão ficando para trás e passam um mês, 2 meses, 1 ano, você vai esquecendo e a sua consciência já não fala mais. Isso vai te alcançar, mais cedo ou mais tarde. E é o que esse texto está dizendo para nós. Que a gente tome o cuidado, o alerta é esse. Eu gosto muito de um texto lá do Novo Testamento, quando alguns discípulos chegam para Jesus contando que a torre de Siloé caiu e matou 18 cananitas que estavam lá, oferecendo sacrifício. E aí eles perguntaram para Jesus, o que eles fizeram para acontecer uma tragédia dessa? Aí Jesus olhou para eles e falou assim, vocês estão falando isso por quê? Vocês estão se achando melhores do que os 18 que morreram lá? Pois eu afirmo para vocês uma coisa, vocês não são em nada melhores do que aqueles 18 que morreram. E se vocês observaram que eles morreram, ao invés de saber o que eles fizeram, vocês deviam atentar para a vida de vocês, para que amanhã não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu com eles. E Jesus acabou com a conversa. Trata de endireitar. Por quê? Porque Deus ainda está te dando. Para eles não tem mais jeito de consertar. Acabou ontem a vida. Mas para vocês ainda dá tempo. Porque nenhuma torre ainda caiu na sua cabeça. Então conserta antes que isso aconteça. É isso que Jesus está dizendo. E esse texto, ele funciona de uma maneira bem diferente daquela, mas funciona com a mesma função. A função é fazer com que a gente olhe para a nossa vida e veja se a gente não está deixando coisas para trás, que mais cedo ou mais tarde vão nos alcançar. Então, a Bíblia é muito franca e muito direta em dizer que nós devemos nos arrepender e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Deus está perto, enquanto Deus está buscando conserto conosco, enquanto Deus está oferecendo misericórdia, enquanto Ele está oferecendo graça, enquanto Ele está oferecendo perdão. E assim como é para com Deus, é também para com o nosso próximo. Fale, peça perdão, reconheça enquanto você tem saúde, enquanto a pessoa está com saúde, para você desfrutar da presença dela. Volta e meia a gente vai fazer ofício fúnebre de pai e de mãe que morre, e aí aparecem os filhos lá com a maior cara de pau, filho que não falava com o pai e com a mãe há não sei quantos anos, aí chega tudo chorando lá, arrependido porque, por que eu não fui visitar, por que eu não abracei, por que eu não levei para dentro da minha casa? Aí não adianta, pensasse nisso antes. E velório é esse lugar. Velório é o lugar onde está todo mundo entende, só que entende tarde demais, não dá mais. Aí é muito tarde. É pai arrependido de não ter dado o tempo que deveria ter dado para o filho. Filhos arrependidos de não terem curtido os pais. Marido arrependido de não ter sido tão compreensivo como deveria ser. Mulher arrependida de não ter se dedicado, de não ter amado, de não ter cuidado como poderia cuidar. Aí não adianta mais.
Tá? Graças a Deus essa história aqui é uma história que tem um desfecho maravilhoso, um desfecho lindo. Mas não é assim toda a história. Tem muita história que esse reconhecimento aqui vem depois. Aliás, estes irmãos aqui que não sabem que José está vivo, estão fazendo a mesma coisa que a gente vê nos velórios, né? Olha, aí o que está acontecendo conosco. Nós deixamos nosso irmão morrer, agora está acontecendo. É arrependimento póstumo. Então a gente tem aqui uma grande lição para que a gente não deixe isso acontecer conosco. Então, vamos pedir a Deus. Tem coisas, e eu sei que vocês já passaram por isso, e eu posso testificar disso para vocês, porque eu também já passei. Tem coisa que parece um gigante invencível na vida da gente. Problema de relacionamento, problema econômico, problema de emprego, problema de relação profissional, parece muito grande. Mas a gente começa, alguém convence a gente a orar mais. Aí você começa a orar, e a passar mais tempo orando, e parece que cada minuto orando, diminui o tamanho do gigante. Vai diminuindo. A proximidade com Deus torna Deus cada vez maior. Quanto mais próximo de Deus, mais majestoso Ele fica, e menor vão ficando os adversários, os problemas, os seus inimigos, as dificuldades. Aquilo que parece intransponível quando a gente está longe de Deus, quando a gente está com Deus parece uma bobeira. Você olha e dá risada, fala, mas era disso que eu estava com medo? Era disso que eu estava com medo? Lembra da questão do profeta Eliseu, quando os sírios cercaram a tenda dele, sai o jovem lá e fala, volta correndo, nós vamos morrer. Geazi volta para dentro da tenda e fala, nós vamos morrer todo mundo aqui, porque tem um exército gigantesco aí do lado de fora, e eles vão matar a gente. Aí o profeta ora e fala, Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Oração. E aí o profeta fala, agora sai de novo e dá uma olhada. Quando ele saiu, ele viu que havia um exército muito maior de anjos, com carros e cavaleiros, e entre eles e aquele exército pequenininho dos sírios que estavam lá. É assim também. Perdoar alguém, dar perdão, conviver, reconhecer um erro, parece uma coisa extraordinariamente grande, quase que impossível de fazer, quando a gente está longe de Deus. Mas quando você vai se aproximando de Deus em oração, pedindo a Deus força, abrindo o seu coração diante de Deus, reconhecendo a sua carência, a sua necessidade de Deus, Deus vai tornando esses problemas, esses obstáculos bem pequenininhos, até que chega um dia que Deus te dá tanta força, você chega e vai lá e dá os passos que você precisa dar, chega para a pessoa que você precisa pedir perdão e abre o seu coração. E quando isso acontece, Deus já tocou no coração da pessoa também. E aí depois você fica pensando assim, mas por que eu perdi tanto tempo? Podia ter resolvido isso há quantos anos? Então a gente precisa orar mais. No final das contas, é isso que a gente precisa fazer. Orar mais, a gente precisa de mais proximidade com Deus, para que os problemas fiquem menores, especialmente esses que estão sendo citados aqui. O nosso orgulho é grande demais, e o único que pode quebrar o nosso orgulho é Deus. E Deus quebra o nosso orgulho, sabe como é? Com o nosso joelho no chão. Quando a gente põe o joelho no chão, Deus começa a tratar o nosso orgulho. Aí, uma vez que o orgulho está quebrado, aí sim, um orgulho quebrado, quando nós somos humilhados, aí a gente tem condição de reconhecer erro, de pedir perdão. Mas enquanto o orgulho estiver tomando conta e reinando no nosso coração, pedir perdão é uma coisa quase que impensável, porque é uma coisa grandiosa demais para ser feita. Imagine eu pedir perdão. A gente ainda usa frases do tipo assim, olha, você me conhece bem, você sabe que para mim pedir perdão é uma coisa assim, a impressão que dá, sabe que o indivíduo quer um elogio porque está pedindo perdão? Olha, eu sou uma pessoa, olha, você sabe como que eu sou? Eu pedir perdão? Quer dizer, então é para quê? Para você, nossa, ó, parabéns, você pedindo perdão. A ideia do perdão não é isso. A ideia do perdão é, olha que situação triste que eu cheguei. Eu errei, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Pequei contra o céu e pequei contra ti. Não quero mais que você me trate como um filho. Me trata como um dos seus escravos.
Mas eu prefiro estar aqui como um seu escravo do que estar longe daqui. Isso é coração humilde. Isso é reconhecimento de erro. Tá? E a gente precisa aprender muito isso, irmãos. Aliás, eu acredito que as maiores questões, as questões mais importantes da nossa vida estão relacionadas com este assunto aqui. Com pecados não confessados, com orgulho, com falta de humildade nossa, para reconhecer os nossos erros. Bom, essa história nós só vamos ver o desfecho final dela lá na semana que vem, mas só para a gente encerrar aqui, o que acontece? Simeão, lembram quem é Simeão? Simeão, um dos irmãos mais velhos, e Simeão fica. José, por algum motivo, escolhe Simeão e fala, não, você fica. Simeão fica preso e os irmãos vão. Quando eles estão no caminho, eles param numa estalagem, param num lugar para dar alimento para os seus animais, e um deles abre o saco para tirar o cereal, e o que eles encontram? O dinheiro deles. E as coisas começam a ficar ainda mais estranhas e mais obscuras. Olha, ele nos tratou como espiões, e mandou colocar o dinheiro de volta no saco. Eu vou imaginar aqui o que eu pensaria nessa situação. Ele está tentando achar motivo para mandar o Egito inteiro em cima da gente. Vai falar que nós roubamos ele. Tá. Da parte de José, eu acredito que o que José queria era só ver o irmão. Ele não queria dinheiro deles. Aliás, é isso que ele vai fazer no restante da história toda. Vai trazer a família dele não vai ter que comprar comida. Que a família dele vai ter daquela comida abundante, que é a comida que vem na casa dele e é também para a sua família. Ele não está interessado no dinheiro deles. Agora, a estratégia de José é muito boa. José fez com que o terror que tinha tomado conta do coração deles dentro do Egito continuasse com eles quando eles saíssem do Egito. Porque aquele dinheiro não podia significar coisa boa. O texto diz que eles se estremeceram quando viram o dinheiro dentro dos sacos. E pior, o irmão estava lá sequestrado e eles agora iam ter que encarar o pai. E aí vem o outro lado da história, porque eles não ofenderam apenas a José, eles ofenderam também a Jacó, porque eles mentiram para Jacó e fizeram Jacó sofrer muito por causa de um irmão, que eles não tiraram a vida, mas privaram o pai de desfrutar da vida do filho. Quando eles chegam, imagine José vendo de longe, Jacó vendo de longe, 9. 9. Cadê? Está faltando um. Imagina que eles chegam lá e contam toda a história para Jacó. Nossa, mais um ficou. E qual que é a resposta que Jacó dá? Olha, se já não bastasse, vocês já me privaram de um, agora vão me privar de mais um, e ainda querem levar o mais novo embora, mas não vão de jeito nenhum. Não vão levar. E o desespero deles é tão grande que Rúben faz uma coisa que, você olha no texto aí, é uma coisa absurda, né? Ele fala assim, olha, você pode matar meus 2 filhos, mas me dê, se eu não voltar do Egito, com Simeão e com Benjamim de volta. Ou seja, 2 por 2. Se eu não trouxer teus 2 filhos de volta, você mata os 2 meus. Já imaginou? Esse texto termina com um profundo desespero. É o desespero de quem sabe e fez coisa errada, é o desespero de quem reconhece que está pagando pelo erro, é o desespero de quem está tentando consertar as coisas através das suas próprias forças. Lá na frente nós vamos ver, eu tenho que adiantar, nós vamos ver que José é quem vai resolver esse problema, para dar para nós uma ilustração daquilo que nós pregamos aqui no domingo, para mostrar que não são as estratégias deles que resolvem. Porque José, com uma estratégia muito simples de fazer com que uma taça fosse colocada no cesto de Benjamim, já tinha motivo. Pelo dinheiro que voltou no cesto dos 10, e depois pela taça que vai na cesta, no cesto de Benjamim, ele tinha direito de mandar matar todos. E veja uma coisa interessante. Quando eles descobriram que tinha dinheiro, o saquitel deles estava lá no saco de cereais, eles voltaram para o Egito? Não, eles continuaram indo para Canaã. Se isso era um teste de honestidade, nesse teste eles dançaram. Porque o certo era que eles voltassem, então, e falassem, olha, nós abrimos lá e descobrimos um saco de comida, de dinheiro está dentro do saco de comida, a gente veio devolver. Mas esses testes todos, eles vão servir no final das contas para mostrar, nada que aqueles irmãos fizessem poderia reparar o erro do passado.
A única coisa que realmente podia reparar esse erro do passado é o perdão, a misericórdia, a graça. E é isso que José vai manifestar para com eles. Não só José, mas Jacó também. Porque também Jacó foi ofendido. E foi privado do filho que ele mais amava. Todo mundo nessa história aprendeu. E todo mundo nessa história sobrevive por causa da graça. José pela graça e misericórdia de Deus. Os irmãos de José pela graça e misericórdia de Deus através da vida de José e de Jacó. Então, no final, o desfecho é que não existe pagamento suficiente que pague o que eles fizeram com José e com Jacó. Nem a vida, nem sangue por sangue paga isso. Mas o perdão e a misericórdia podem cobrir multidão de pecado. E é o que vai acontecer. Tá? Mas por enquanto nós paramos por aqui. Nós não vamos entrar no capítulo 43. E ao pararmos aqui, nós paramos nesse momento de grande desespero. Jacó diz: vocês não vão levar. E Rubem diz: você fica com os meus 2 filhos. Se eu não voltar, você os mata. Que reunião familiar difícil. Mas as coisas são assim mesmo. Antes de melhorar, você precisa encarar os capítulos difíceis da vida. A minha pergunta é: você está encarando algum capítulo difícil da vida? Eu acredito que todos nós, em alguma área diferente, estamos encarando um capítulo difícil da vida. Isso não vai passar. Quando resolver um, vem logo em seguida outro, e a gente vai sempre lidar com esses capítulos difíceis. Mas a minha recomendação é que nós oremos e peçamos ao Senhor que Ele cresça e que a gente diminua, e não só a gente, mas os problemas também. Que a gente confie em Deus, que a gente busque a Deus. É mais joelho dobrado, mais tempo orando do que tempo fazendo. Se a gente gastasse mais tempo orando e menos tempo falando e fazendo, as coisas seriam muito mais fáceis. O problema é que a gente quer falar, quer fazer, quer planejar, quer fazer um monte de coisa, e lá no finalzinho sobra 15 segundos antes de você apagar literalmente na cama, daí você oferece 15 segundos para falar com Deus. Não vai funcionar. Nós precisamos de mais tempo diante de Deus. Eu sei que a nossa dinâmica de vida não permite que a gente faça isso juntos. Mas a palavra de Deus não diz que você quer menos oração ou mais oração fazer em casa ou fazer na igreja. Ore na sua casa, mas reserve tempo mesmo. Deixa lá, se não quiser ficar com o joelho calejado, deixa aquela almofadinha fininha, aquele travesseiro que você não usa mais, porque já ficou tão fino, deixa lá na beirada da cama. Chegou em casa, joga o travesseirinho no chão, ajoelha e vai falar com Deus. Acordou de manhã, antes de olhar o WhatsApp, põe o travesseirinho no chão e vai orar e falar com Deus. Você vai ver que os problemas vão diminuindo, o orgulho vai diminuindo, o nosso eu vai esvaziando, e Cristo vai enchendo a nossa vida. E aí os capítulos difíceis da vida vão ficando mais fáceis de atravessar. Inclusive esses em que a gente tem que reconhecer erro, que eu acredito que são os piores, quando a gente tem que admitir que errou. E a gente não gosta de fazer isso. Mas isso é necessário. Porque pecado não confessado, mais cedo ou mais tarde, bate a porta. E aí é muito mais duro. E é muito mais difícil. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai, porque somos pequenos e fracos, não somos diferentes destes irmãos de José, ó Deus, que fizeram tanta coisa ruim para ele e depois, ó Deus, tiveram que encarar um capítulo tão difícil nas suas vidas. Mas assim como o Senhor deu força a eles, quebrantou os seus corações, lhes fez, ó Deus, experimentar verdadeiro arrependimento, que o Senhor também tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude a reconhecer nossas falhas, nossos erros. Nos ajude, ó Deus, a provar verdadeiramente arrependimento, tirando do nosso coração o orgulho e ajudando-nos, ó Deus, a nos portarmos com humildade diante de toda e qualquer circunstância. Pedimos isso, ó Deus, porque não queremos, ó Pai, e suplicamos ao Senhor que o Senhor não deixe acontecer conosco, que coisas não resolvidas no passado venham trazer vergonha para o nosso coração no futuro. Mas ajude-nos, ó Deus, a lembrar e a realmente, ó Deus, cumprir aquilo que é nosso dever, de pedir perdão, de reconhecer erro, para que realmente a gente fique livre do passado e que a gente possa, ó Deus, viver muito confiado e tranquilo em relação ao futuro.
temos, ó Deus, esta experiência maravilhosa com o Senhor, por meio de Cristo Jesus. Sabemos que aquilo que o teu Filho fez lá na cruz encerrou e simplesmente pagou definitivamente todas as nossas dívidas. E, ó Deus, nós não temos mais nada com o passado, porque Cristo já pagou o preço por isso. E sabemos que quando os nossos olhos se fecharem, nós vamos, ó Deus, sermos recebidos na glória pelos méritos do teu Filho. Mas que assim também, ó Deus, nas nossas relações humanas, a gente possa experimentar este mesmo privilégio de não estarmos, ó Deus, aprisionados a coisa alguma do passado, até mesmo porque isso é pecado. Ajude-nos, ó Deus, a desfrutar da mesma liberdade que temos diante do Senhor, desfrutarmos desta mesma liberdade entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, que não exista nada, ó Deus, que fique pesando contra nós, pesando na consciência, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a realmente confessar, ó Deus, diante do Senhor e diante dos homens, ó Deus, os nossos erros, as nossas falhas, e corrigir, ó Deus, dentro daquilo que é possível, ó Pai, aquilo que porventura tenhamos deixado passar na nossa vida. Que o Senhor nos faça refletir sobre isso e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazer aquilo que cabe a nós nestas relações todas que temos uns com os outros. É a oração que fazemos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.